Se segura aí na poltrona que hoje a gente tem muita informação de qualidade aqui. A gente já começa com o Brasil, pessoal, impedindo nada mais, nada menos que o ingresso de 69 turistas americanos. Exatamente isso. Barrou 69 turistas dos Estados Unidos ao entrar em solo brasileiro, alegando reciprocidade. Olha para qual caminho o Brasil está indo, pessoal. Além disso, deputado Felipe Barros explica que não é a função de Alexandre de Moraes intervir em processo de extradição, que foi o caso que ele não fez, né, para a Espanha, não quis extraditar, né, um traficante, confesso aqui que foi pego com vários quilos de cocaína, e mesmo assim ele não quis extraditar ele para a Espanha, porque ele ficou chateado que a Espanha não quis extraditar, né, um jornalista brasileiro de lá. Pessoal, além disso, Mourão criticando o asilo à ex-primeira-dama do Peru, envolvida em corrupção, que pegou 15 anos de cadeia, e o Lula simplesmente mandou um avião da FAB, pago pelo dinheiro dos contribuintes, ir até o Peru lá buscar a ex-primeira-dama, que ia pegar 15 anos de cadeia. Olha isso. Além disso, a Ana Paula Henkel, aqui da Oeste, detona o Barroso, que usa o avião da FAB para lazer, enquanto o povo não tem dinheiro nem para comprar azeite. É isso, pessoal. Brasil sendo Brasil. Além disso, a gente vê o Congresso e o STF analisando a alternativa à proposta da anistia, que reduz a pena dos réus de menor importância do 8 de janeiro, justamente para que o Bolsonaro e outros não consigam se beneficiar dessa questão da proposta da anistia, tá? E além disso, uma outra notícia aqui do jornalista Oswaldo Eustáquio dizendo que não foi ele que divulgou os dados do delegado Fábio Chor. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e já vamos aqui para a primeira notícia. Brasil impede ingresso de 69 turistas dos Estados Unidos. Medida se deve ao retorno da política de reciprocidade de visto. Polícia Federal do Brasil impediu 69 americanos desde que voltou a valer a reciprocidade de visto para turistas dos Estados Unidos. O governo Lula da Silva retomou no último 10 de abril a obrigatoriedade do documento para estrangeiros procedentes dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. A medida deveria vigorar em 2023, mas vinha sendo adiada, segundo o jornal Estadão. O levantamento da PF compreende o período entre o dia 10 e o dia 15, né, pessoal? Segundo o órgão, a maior parte dos bloqueios se deu principalmente depois de a nova regra passar a valer. Isso revela que os turistas ainda não estavam cientes da mudança. Com o decorrer dos dias, a situação está se normalizando. Tá? Então, Brasil bloqueando estrangeiro de vários países, né? A maioria dos casos ocorreu em Guarulhos, São Paulo, né? A contagem considera, do mesmo modo, tentativas de entrada por via terrestre. No período da análise, 6.120 americanos obtiveram autorização de entrar no país. Os 69 que não conseguiram representam apenas 1,13% do total. Engraçado, né, pessoal? Lá na fronteira com a Venezuela, os venezuelanos chegam lá sem nem documento e entram para o Brasil e são acolhidos, né? É isso que eu acho mais engraçado de tudo. Próxima notícia aqui, pessoal, um vídeo, tá? Do deputado Felipe Barros explicando que não é função do Alexandre de Moraes intervir em processo de extradição. Vamos ouvir a decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes de travar a extradição da Espanha é mais um exemplo do judiciário ultrapassando os limites de sua atuação e agora também interferindo em temas que pertencem à política externa. Mas afinal de contas, qual é o papel do judiciário nesses processos de extradição? E é um papel estritamente técnico, é verificar se os pedidos cumprem ou não os requisitos formais. Se os requisitos foram respeitados, a decisão de extraditar ou não cabe ao Poder Executivo. Um desses requisitos formais analisados pelo judiciário é a chamada dupla tipicidade, ou seja, que o fato seja crime nos dois países. No caso de Eustáquio, o judiciário espanhol entendeu que as acusações contra ele no Brasil não configuram crime na Espanha e, portanto, tratava-se de um crime de natureza política. Por isso, recusaram a extradição cumprindo o tratado. Já no caso do traficante búlgaro pedido pela Espanha,
Não havia dúvida. Tráfico de drogas é crime aqui e lá. Moraes, ao travar esse processo em retaliação, alegando falta de reciprocidade, não só interfere numa decisão de competência do Poder Executivo, como também compromete a credibilidade do Brasil nas relações internacionais. É muito preocupante a gente ver o Judiciário, mais uma vez, invadindo funções que não lhe cabem, ainda mais na arena internacional, né, na arena diplomática. Decisões assim desgastam a política externa brasileira e colocam o Brasil em constrangimento perante os seus parceiros. E aí, pessoal, não só isso, né? Mas agora a gente vai ouvir também o caso aí da ex-primeira-dama do Peru. Pessoal, próxima notícia aqui, que é justamente isso, né? Mourão criticando asilo à ex-primeira-dama do Peru. Claro, uso político. Nadine Heredia, mulher do ex-presidente peruano Ollanta Humala, foi condenada por corrupção, pessoal, no caso da Odebrecht ainda, olha isso. Então, o senador Mourão, né, criticou a concessão de asilo político à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, autorizado pelo Lula. Né, a Nadine foi condenada, pessoal, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Tá? Isso foi na terça-feira. Mourão classificou a decisão como um claro uso político indevido do instrumento diplomático e disse que a medida visa blindar uma pessoa julgada, culpada com grande laço de provas materiais. Na minha visão, a concessão do asilo político para Nadine, condenada em seu país, em um caso de corrupção transnacional ocorrida durante os outros governos PT, é errada. Pessoal, vamos ver agora com o próximo presidente da República entrando de direita, seja o Bolsonaro ou qualquer outro de direita, se ela vai continuar aqui como se nada tivesse acontecido, né? Refugiada, ou se ela já vai ser despachada direto para o Peru. Para o Mourão, a decisão do Brasil de acolhê-la politicamente reflete a recorrente associação dos governos petistas com casos controversos de corrupção na América Latina. Em sua avaliação, trata-se de um novo capítulo do alinhamento ideológico que, segundo ele, tem custado caro à reputação brasileira no cenário externo. Nesse cenário, o parlamentar foi direto ao criticar o papel do ministro das Relações Exteriores no episódio. Neste governo Lula, bem como nos outros do PT, esse tipo de coisa não me surpreende. O que é lamentável, de fato, é ver o MRE colocar sua tradição de profissionalismo na lama por conta de ideologias ultrapassadas. Pessoal, próxima notícia aqui. Ana Paula Henkel detonando o Barroso por usar avião da FAB para lazer. Vamos ouvir aqui a Ana Paula Henkel. Adriana, agora ontem nós demos a notícia aqui do presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, autorizando o orçamento de 90 milhões de reais para a realização de propagandas, ações em redes sociais, etc. E de acordo com o presidente do Senado, para valorizar o papel do Senado. No entanto, esse tipo de aberração acontece assim, com dinheiro público, ministros do Supremo usando dinheiro público sem a menor responsabilidade, desrespeitando a Constituição quase que diariamente. Agora, daqui a pouco vamos falar, né, mais um imbróglio, mais uma confusão com outro país além dos Estados Unidos. E o presidente do Senado, 90 milhões para valorizar o papel do Senado e aumentar os investimentos em divulgação institucional. Então, assim, Adriana, tá tudo errado. Tá tudo errado. O brasileiro já entendeu o valor do Senado. O Senado que não entende o valor do Senado diante de notícias como essa. Mais um absurdo, mais dinheiro público sendo usado. Eu não me esqueço, Adriana, quando nós comentamos aqui da FABTUR, né, sendo usada pela ministra Aniele Franco para ver um jogo de futebol. Né? Viajou com um aviãozinho da FAB para ver um jogo de futebol do time de coração dela. E, claro, o eleitor cobrou, as redes sociais cobraram, as pessoas entenderam, peraí, isso não. E eu me lembro que naquele dia, nosso querido Alexandre Garcia estava com a gente, era uma sexta-feira, Alexandre Garcia, nosso outro mestre que conhece todos os bastidores, são décadas ali, né, de janela em Brasília, e ele falou que um voo da FAB não sai por menos de 80 mil reais. Um voo da FAB, ali no caso, né, era Rio-São Paulo, alguma coisa ali da Marielle, eu fico imaginando um voo mais longo, espera, abastece, volta, ou seja, 80 mil reais, que seja, 80 mil reais, assim, né, e o brasileiro não consegue comprar um vidro de azeite, o brasileiro, a picanha até agora não chegou, o brasileiro hoje que vai a supermercados e eu vi aqui onde eu estou no Brasil, o café trancado, enquanto
O Senado gasta 90 milhões para valorizar, né, em propaganda, para valorizar o papel do Senado, e os ministros esbanjam o nosso dinheiro. Esbanja agora, né, virou até, né, um verbo muito pertinente para a nossa primeira-dama, que é outra também que faz pouco caso do dinheiro do pagador de impostos. Sim. Pessoal, Ana Paula Henkel detonando, então, o uso de avião da FAB por políticos para se beneficiar das suas horas de lazer. Congresso e STF analisam a alternativa à proposta de anistia que reduz a pena dos réus de menor importância. Claro, pessoal, o foco a gente sabe que é justamente o Bolsonaro, né? Eles não querem saber da mulher do batom, da galerinha lá que não tinha nada, assim, por assim dizer, né, a perder, né? O projeto de lei do Senado diminuiria de 1/6 para 1/3 a pena dos réus de executores dos atos golpistas. Bolsonaro e outros acusados de liderar a tentativa não seriam beneficiados. É isso que eles querem, né? Realmente pegar o Bolsonaro. A cúpula do Congresso e os ministros do STF estão analisando uma alternativa à proposta de anistia que está na Câmara. A ideia é aprimorar a lei existente, reduzindo a pena dos réus de menor importância, condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Tá? O blog daqui obteve informações com o posto do STF do Congresso e que o caminho negociado seria a aprovação de um projeto de lei para diminuir de 1/6 para 1/3 a pena dos réus de menor importância. O mesmo projeto criaria uma motivação para aumentar a pena dos líderes da tentativa de golpe. Aí, pessoal, a gente sabe que no final do dia é o Bolsonaro que eles querem. Próxima notícia aqui, o Oswaldo Eustáquio diz que não foi ele quem divulgou os dados do delegado Fábio Chior, mas sim sua filha Mariana. Vamos ouvir aqui. Primeiro que não fui eu que divulguei, né? Então, assim, a Justileira e o delegado Fábio Chior, que ficou em azul no seu carro, que estava no seu carro, foi por isso que começou tudo isso aí. Ele tinha um carrinho tudo sujinho, tem essa imagem também. E tinha um macaquinho de pelúcia, um mono de pelúcia, como diz aqui na Espanha. Ele falou que esse macaco... porque quem divulgou a foto dele, na verdade, foi a minha filha, Mariana Eustáquio. Inclusive, depois teve uma busca e apreensão do Brasil lá, porque queriam o telefone dela para tentar fazer um nexo causal, para dizer que era eu que postava. Só que assim, eu digo para você aqui, a Polícia Federal, o delegado Elias Milhomens, que está coordenando o caso, ele nem me ouviu. E talvez ele até fique envergonhado de saber isso publicamente aqui, que é eu 4804, e nem me ouviu. Quais são os dados que foram... Mariana, Quais dados foram divulgados? A foto dele. A foto. A foto dele. Esse dado que foi divulgado, o golpe dele. Aí o Marcos Duval compartilhou o post da Mariana. E aí o Marcos Duval colocou procura-se, só isso. E aí alguém comentou no post do Marcos Duval, vivo ou morto. Ou seja, a Mariana postou, o Marcos Duval repostou, a mulher Daniel Silveira repostou, alguém comentou no tweet de algum desses outros influenciadores, nem foi da Mariana, aí eles estão querendo dizer que eles acham que fui eu. E aí, por isso que eles fizeram ordem de prisão. Isso chega a ser tão estúpido que aqui na Espanha até debochavam disso. Mas você está sendo acusado de divulgar isso aí, se isso foi divulgado pela tua filha. Pois é, que eles estão achando que fui eu que usei o Twitter da minha filha. Eles fizeram apreensão na minha casa, do Brasil, para pegar o celular da Mariana. E 11 policiais federais vasculharam a casa inteira e a Mariana escondeu o celular e não acharam. Você não vai dar meu celular. Da polícia, o Moraes pediu. Então tudo bem, você é da polícia, é obrigação tua. Eu escondi, fica procurando 6h30 na minha casa e não encontraram o celular da Mariana. Não encontraram o celular da Mariana. Eu falei, Mariana, por que você não entregou o teu celular? Podia ter entregue. A conversa tua com o papai não vai ter nenhum problema. Ela, não, papai, eu tinha medo do TikTok dela, que ela escondeu o celular. Mas 11 competentes não conseguiram achar o celular. Tá aí, pessoal. Então, Oswaldo Eustáquio falando, né, dessa perseguição toda iniciou por causa de um post da filha dele, de uma foto do Fábio Chior, delegado da Polícia Federal. Tá aí, pessoal. Então, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me contem nos comentários o que você achou dessa perseguição a esse jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.